Parte 8. Como eu vencia a preocupação. 31 histórias verdadeiras. 6 grandes problemas me atingiram de uma só vez. Por C.I. Blackwood. No verão de 1943, parecia que metade das preocupações do mundo estava pairando sobre os meus ombros. Por mais de 40 anos, eu levei uma vida normal e despreocupada com apenas os problemas normais de um marido, pai e empresário. Normalmente, eu lidava facilmente com estes problemas, mas de repente... Tum, 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 tum. 6 grandes problemas me atingiram de uma vez. Eu me esticava, virava e contorcia na cama a noite toda. Na metade do tempo, morrendo de medo do dia seguinte, porque teria que enfrentar os 6 grandes problemas. 1. A minha faculdade de administração estava em apuros, à beira de um desastre financeiro, porque todos os rapazes estavam indo para a guerra. E a maioria das moças estava ganhando mais dinheiro trabalhando nas fábricas de guerra, sem treinamento, do que os meus graduados poderiam ganhar trabalhando em escritórios comerciais com treinamento. 2. O meu filho mais velho estava servindo no exército, e o meu coração disparava devido à preocupação comum a todos os pais cujos filhos estão lutando na guerra. 3. A cidade de Oklahoma já havia entrado com uma ação desapropriando uma grande extensão de terras para a construção de um aeroporto, e a minha casa, antigamente a casa do meu pai, estava localizada no meio desta extensão de terras. Eu sabia que iria receber apenas 10% do seu valor e, o que era pior, perderia a minha casa. E me preocupava quanto a encontrar outra casa para abrigar a minha família de 6 pessoas. Eu temia que tivéssemos que viver em uma barraca. Fiquei preocupado porque talvez não tivesse condições de comprar até uma barraca. 4. O poço da minha propriedade secou por causa da drenagem do canal que estava sendo construído próximo dali. Construir um novo poço seria jogar $500 fora porque a terra já estava condenada. Eu tive que carregar água para o gado em baldes todas as manhãs por 2 meses e temia ter que continuar a fazê-lo durante o restante da guerra. 5. Eu vivia a 16 quilômetros de distância da minha faculdade e tinha um cartão classe B para comprar gasolina. Isso significava que não podia comprar pneus novos. Então, eu me preocupava sobre como chegaria ao trabalho quando os pneus gastos no meu velho Ford finalmente cedessem. 6. A minha filha mais velha havia se formado na escola 1 ano antes do programado. Ela estava decidida a continuar seus estudos na universidade e eu simplesmente não tinha dinheiro para custear os seus estudos. Eu sabia que ela ficaria decepcionada. Certa tarde, enquanto eu estava sentado em meu escritório, remoendo minhas preocupações, decidi registrá-las, porque parecia que ninguém tinha mais preocupações do que eu. Não me importava de lutar contra elas se tivesse a chance de tentar resolvê-las, mas estas preocupações pareciam estar totalmente fora do meu controle. Não podia fazer nada para resolvê-las. Então, fiz uma lista dos meus problemas e, com o passar do tempo, esqueci que os havia registrado. 18 meses depois, enquanto transferia os meus arquivos, me deparei com essa lista dos 6 maiores problemas que haviam ameaçado acabar com a minha saúde. Li com grande interesse e lucro. Agora, eu conseguia ver que nenhuma delas se concretizou. Aqui está o que aconteceu. 1. Eu vi que todas as minhas preocupações sobre ter que fechar a minha faculdade de administração foram inúteis porque o governo começou a pagar as faculdades de administração pelo treinamento de veteranos e a minha instituição logo chegou à capacidade total. 2. Eu vi que todas as minhas preocupações sobre o meu filho no exército foram inúteis. Ele passou pela guerra sem nenhum arranhão. 3. Eu vi que todas as minhas preocupações sobre a minha terra ser desapropriada para a construção de um aeroporto foram inúteis porque encontraram petróleo a 1,5 km da minha fazenda e a ocupação da terra para a construção de um aeroporto foi proibida.
4. Eu vi que todas as minhas preocupações sobre não ter água no poço para dar ao meu gado foram inúteis, porque assim que fiquei sabendo que a terra não seria desapropriada, gastei o dinheiro necessário para cavar um poço mais profundo e encontrei uma fonte inesgotável de água. 5. Eu vi que todas as minhas preocupações sobre os pneus cederem foram inúteis, porque com uma recapagem e direção cuidadosa, os pneus estavam com sobrevida. 6. Eu vi que todas as preocupações sobre a educação da minha filha foram inúteis porque apenas 60 dias antes de reabrir a faculdade me ofereceram, quase como um milagre, um trabalho como auditor que eu podia realizar fora do turno escolar, e esse emprego me deu condições de mandá-la para a universidade no tempo certo. Muitas vezes, ouvi as pessoas dizerem que 99% das coisas sobre as quais nos preocupamos e nos desesperamos nunca acontecem. Mas esse velho ditado não significou muito para mim até que me deparei com a lista de preocupações que eu havia registrado naquela tarde cinzenta 18 meses antes. Agora eu sou grato por ter lutado em vão contra esses 6 terríveis problemas. Aquela experiência me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Ela me ensinou a tolice e a tragédia de me preocupar sobre eventos que estão totalmente fora do nosso controle e que talvez nunca aconteçam. Lembre-se, hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. Pergunte-se, como é que eu vou saber se esta coisa sobre a qual estou me preocupando realmente irá acontecer? Eu posso me transformar em um grande otimista em apenas 1 hora. Por Roger W. Babson, famoso economista. Quando fico deprimido sobre as condições do momento, eu consigo, após 1 hora, banir a preocupação e me transformar em um grande otimista. Aqui está como eu consigo. Entro em minha biblioteca, fecho os meus olhos e ando até certas prateleiras que contêm apenas livros de história. Com os olhos ainda fechados, estico a mão e pego um livro, sem saber se estou pegando A Conquista do México, de Prescott, ou As Vidas dos 12 Césares, de Suetônio. Com os olhos ainda fechados, abro o livro em qualquer lugar. Então, abro os meus olhos e leio por 1 hora. E quanto mais eu leio, mais eu percebo que o mundo sempre esteve nas garras da agonia e que a civilização sempre esteve à beira do abismo. As páginas da história raramente gritam com os contos trágicos da guerra, fome, pobreza, pestilência e a desumanidade do homem para com o homem. Depois de ler sobre a história por 1 hora, eu percebo que, embora as coisas estejam ruins agora, elas são infinitamente melhores do que costumavam ser. Isso permite que eu veja e enfrente os meus problemas presentes na perspectiva correta, assim como perceba que o mundo, como um todo, está melhorando continuamente. Aqui está um método que merece um capítulo inteiro. Leia sobre a história. Tente conseguir uma opinião de 10.000 anos e veja quão triviais são os seus problemas em termos de eternidade. Como me livrei de um complexo de inferioridade? Por Elmer Thomas, ex-senador dos Estados Unidos por Oklahoma. Quando tinha 15 anos de idade, fui constantemente atormentado pelas preocupações, medos e a consciência sobre minha condição. Eu era extremamente alto para a minha idade e tão magro quanto o poste de uma cerca. Tinha quase 1,90 m de altura e pesava pouco mais de 53 quilos. Apesar da minha altura, eu era fraco e nunca pude competir com os outros garotos no beisebol ou jogos de corrida. Eles caçoavam de mim e me chamavam de cara de machado. Eu ficava tão preocupado que temia conhecer alguém, e raramente conhecia, porque nossa fazenda não ficava em uma rua principal e era rodeada de mata virgem que nunca foi cortada desde a criação do mundo. Nós vivíamos a 1,5 km da rodovia, e podia passar uma semana sem que eu visse alguém, exceto minha mãe, meu pai e meus irmãos. Eu seria um fracasso na vida se tivesse deixado estas preocupações e medos me afetarem. Todo dia e a cada hora do dia ficava remoendo sobre o meu corpo alto, fraco e esquelético. Quase não conseguia pensar em outra coisa.
A minha vergonha e o meu medo eram tão intensos que é impossível descrevê-los. Minha mãe sabia como eu me sentia. Ela havia trabalhado como professora e me disse: Filho, você precisa terminar a escola e precisa aprender a ganhar a vida com a sua mente, porque o seu corpo sempre será uma desvantagem. Já que os meus pais não puderam me mandar para a universidade, eu sabia que teria que seguir o meu próprio caminho. Então, em um inverno, eu cacei gambás, visons e guaxinins. Na primavera vendi as peles por $4 e depois comprei 2 porquinhos com dinheiro. Alimentei os porcos com alimentos líquidos e no outono seguinte os vendi por $40. Com o dinheiro dos 2 porcos de engorda, fui estudar no Central Normal College, situado em Danville, Indiana. Paguei $1,40 por semana pela alimentação e 50 centavos por semana por um quarto. Eu usava uma camisa marrom que minha mãe havia feito para mim. Obviamente, ela havia usado um tecido marrom porque, pelo menos, não mostraria nenhuma sujeira. E roupas que pertenceram ao meu pai, que levei comigo em uma mala. As roupas do meu pai não cabiam em mim e nem as botinas antigas que eu usava. Uma espécie de sapatos que tinham elásticos nos lados que esticavam quando eu os colocava. Mas os elásticos já haviam perdido a elasticidade e as botinas ficavam tão soltas que quase caíam dos meus pés quando eu andava. Eu tinha tanta vergonha de conviver com os outros estudantes que me sentava no quarto sozinho e estudava. O desejo mais profundo da minha vida era ter condições para poder comprar algumas roupas de loja que me servissem, roupas das quais eu não tivesse vergonha. Logo depois disso, aconteceram 4 eventos que me ajudaram a vencer as minhas preocupações e o meu sentimento de inferioridade. Um desses eventos me deu a coragem, a esperança e a confiança que mudaram completamente o resto da minha vida. Vou descrever os eventos resumidamente. Primeiro, depois de frequentar a escola por apenas 8 semanas, fiz um exame e recebi um certificado de 3º grau para poder ensinar nas escolas públicas do país. Este certificado era válido por apenas 6 meses, mas era evidência palpável de que alguém confiava em mim. A primeira evidência de fé que já tive de alguém que não fosse a minha mãe. Segundo, a diretoria de uma escola, num lugar chamado Happy Hollow, me contratou para lecionar por um salário de $2 por dia ou $40 por mês. Aqui estava mais uma evidência de que alguém confiava em mim. Terceiro, assim que peguei o meu primeiro cheque, comprei algumas roupas de loja. Roupas que eu não tinha vergonha de usar. Se alguém me desse $1 milhão agora, eu não sentiria metade da emoção que senti quando comprei as minhas primeiras roupas de loja, pelas quais paguei apenas alguns dólares. Quarto, de fato, o ponto de virada na minha vida, a primeira grande vitória na minha luta contra a vergonha e a inferioridade, aconteceu na Putnam County Fair, que era promovida anualmente em Bainbridge, Indiana. Minha mãe havia me convencido a entrar num concurso de oratória que aconteceria durante a feira. Para mim, a ideia parecia absolutamente fantástica. Eu não tinha coragem de falar com nenhuma pessoa, muito menos com uma multidão. Mas a fé que a minha mãe tinha em mim era quase patética. Ela tinha grandes sonhos para o meu futuro e estava vivendo a sua própria vida na vida do seu filho. A sua fé me inspirou a entrar no concurso. Escolhi como assunto a última coisa no mundo da qual eu tinha qualificação para falar: as artes finas e liberais da América. Francamente, quando comecei a preparar o meu discurso, não sabia o que eram artes liberais, mas não importava, porque o meu público também não sabia. Memorizei o meu discurso e pratiquei com as árvores e vacas umas 100 vezes. Eu estava tão disposto a causar uma boa impressão por amor à minha mãe que devo ter falado com muita emoção. De qualquer modo, eu recebi o primeiro prêmio e fiquei perplexo. O público aplaudiu e gritou. Os mesmos garotos que haviam gozado de mim, me ridicularizado e me chamado de cabeça de machado, agora me davam tapinhas nas costas e diziam: "Eu sabia que você ia conseguir, Elmer." Minha mãe me abraçou chorando. Quando recordo esta cena, consigo ver que vencer aquele concurso foi o ponto de virada na minha vida.
Os jornais locais publicaram um artigo sobre mim na primeira página e profetizaram grandes coisas para o meu futuro. Ganhar aquele concurso me colocou no mapa local e me deu prestígio e, o que foi muito mais importante, me deu 100 vezes mais confiança. Agora posso perceber que, se eu não tivesse vencido aquele concurso, provavelmente nunca me tornaria um membro do Senado dos Estados Unidos, porque aquela vitória abriu meus olhos, alargou meus horizontes e me fez perceber que eu tinha habilidades latentes que eu nunca sonhara possuir. Mais importante, entretanto, foi o fato de que o prêmio de primeiro lugar no concurso de oratória era uma bolsa de estudos de 1 ano no Central Normal College, e isso me deu ainda mais fome pelos estudos. Durante os anos seguintes, de 1896 a 1900, eu dividi o meu tempo entre ensinar e estudar. Para poder pagar as minhas despesas na DePaul University, trabalhava de garçom, cuidava das fornalhas, cortava grama, fazia contabilidade, trabalhava nos campos de trigo e milho durante o verão e transportava pedras para a construção da rodovia pública. Em 1896, quando eu tinha apenas 19 anos, fiz 28 discursos para convencer as pessoas a votarem William Jennings Bryan para presidente. A emoção de falar por Bryan despertou em mim o desejo de entrar para a política. Então, quando entrei na DePaul University, estudei Direito e Oratória. Em 1899, representei a universidade em um debate com o Butler College, realizado em Indianápolis, sobre a questão da resolução pela qual os senadores dos Estados Unidos deveriam ser eleitos pelo voto popular. Ganhei outros concursos de oratória e me tornei redator-chefe do anuário da faculdade para a classe de 1900, The Mirage, e do jornal universitário The Palladium. Após a colação de grau na DePaul, segui o conselho de Horace Greeley. Só que não fui ao oeste, fui para o sudoeste. Eu fui a um novo país, Oklahoma. Quando a reserva dos índios Kiowa, Comanche e Apache abriu, eu assumi o caso e abri um escritório de advocacia em Lawton, Oklahoma. Servi no Senado do estado de Oklahoma por 13 anos, na Câmara dos Deputados por 4 anos, e aos 50 anos de idade alcancei a ambição da minha vida. Fui eleito para o Senado dos Estados Unidos por Oklahoma. Eu trabalho lá desde 4 de março de 1927. Desde que Oklahoma e os territórios indígenas se tornaram o estado de Oklahoma, em 16 de novembro de 1907, fui continuamente honrado pelos democratas no meu estado, adotado através de nomeações. Primeiro para o Senado do Estado, depois para o Congresso, e mais tarde para o Senado dos Estados Unidos. E eu contei essa história não para me vangloriar das minhas realizações transitórias, que possivelmente não interessam a outras pessoas. Contei somente com a esperança de que possa dar coragem e confiança renovadas a um pobre coitado que esteja sofrendo de preocupações, timidez e sentimento de inferioridade, emoções que devastaram a minha vida quando eu usava as roupas que não serviam mais para o meu pai e as botinas que quase caíam dos meus pés quando eu andava. Uma observação. É interessante saber que Elmer Thomas, que tinha vergonha de suas roupas mal ajustadas quando jovem, mais tarde foi considerado o homem mais bem vestido no Senado dos Estados Unidos. Eu vivi no Jardim de Alá, por R.V.C. Budley, descendente de Sir Thomas Budley, fundador da Biblioteca Bodleian, autor de O Vento no Saara, O Mensageiro e 14 outros volumes. Em 1918, eu virei as costas para o mundo que conhecia. Fui ao noroeste da África e vivi com os árabes no Saara, o Jardim de Alá, por 7 anos. Aprendi a falar o idioma dos nômades, usava as suas roupas, comia sua comida e adotei o seu modo de vida, que mudou muito pouco nos últimos 20 séculos. Eu tinha ovelhas e dormia no chão nas barracas árabes. Também fiz um estudo detalhado da sua religião. De fato, mais tarde eu escrevi um livro sobre Maomé intitulado O Mensageiro. Aqueles 7 anos que passei com esses pastores nômades foram os mais pacíficos e os mais felizes da minha vida.
Eu já tinha uma experiência rica e variada. Nasci de pais ingleses em Paris e vivi na França por 9 anos. Mais tarde, fui educado em Eton e no Royal Military College, em Sandhurst. Depois passei 6 anos como oficial do Exército Britânico na Índia, onde jogava polo, caçava e explorava o Himalaia, e fazia patrulhamento. Lutei durante a Primeira Guerra Mundial e, quando a guerra terminou, fui enviado à Conferência de Paz de Paris como adido militar assistente. Fiquei chocado e desapontado pelo que vi ali. Durante os 4 anos de massacre na frente ocidental, eu acreditava que estávamos lutando para salvar a civilização. Mas na Conferência de Paz de Paris, vi políticos egoístas preparando-se para a Segunda Guerra Mundial. Cada país agarrando o que podia, satisfazendo seus interesses, criando antagonismos nacionais e renovando as intrigas da diplomacia secreta. Eu estava cansado da guerra, cansado do exército e cansado da sociedade. Pela primeira vez na minha carreira, passei noites mal dormidas, me preocupando sobre o que eu deveria fazer com a minha vida. Lloyd George me convenceu a entrar para a política. Estava considerando aceitar o seu conselho quando uma coisa estranha aconteceu. Uma coisa estranha que moldou e determinou a minha vida pelos 7 anos seguintes. Tudo começou a partir de uma conversa que durou menos de 200 segundos. Uma conversa com Ted Lawrence, Lawrence da Arábia. A personalidade mais distinta e romântica já produzida pela Primeira Guerra Mundial. Ele tinha vivido no deserto com os árabes e me aconselhou a fazer o mesmo. Inicialmente parecia fantástico. Entretanto, eu estava determinado a sair do exército e tinha que fazer alguma coisa. Empregadores civis não queriam contratar homens como eu, ex-oficiais do exército, especialmente quando o mercado de trabalho estava cheio de milhões de desempregados. Então eu fiz o que Lawrence havia sugerido. Fui viver com os árabes. Ainda bem que fui. Eles me ensinaram como vencer a preocupação. Como todos os muçulmanos fiéis, eles são fatalistas. Acreditam que cada palavra escrita por Maomé no Alcorão é a revelação divina de Alá. Então, quando o Alcorão diz, Deus te criou e todas as tuas ações, eles aceitam isso literalmente. É por isso que vivem a vida tão calmamente e nunca se apressam ou se metem em temperanças desnecessárias quando as coisas não dão certo. Sabem que o que é decretado, e ninguém, senão Deus, pode alterar qualquer coisa. Entretanto, isso não quer dizer que, em face do desastre, eles fiquem sentados e não façam nada. Como ilustração, deixe-me contar-lhe de uma tempestade de vento feroz e calorento, o siroco, que experimentei quando vivi no Saara. O vento soprou e uivou por 3 dias e noites. Foi tão forte, tão feroz, que espalhou a areia do Saara por centenas de quilômetros, atravessando o Mediterrâneo, até o Vale do Rhône, na França. O vento era tão quente que parecia que o meu cabelo estava queimando. Minha garganta ficou ressecada, os meus olhos queimavam, meus dentes ficaram cheios de sal. Me senti como se estivesse em frente a uma fornalha numa fábrica de vidro. Fui levado quase à beira da loucura, mas consegui manter a minha sanidade. Mas os árabes não reclamaram. Deram de ombros e disseram, Maktub, está escrito. Imediatamente após o término da tempestade, eles entraram em ação. Sacrificaram todas as ovelhas porque sabiam que todas iriam morrer de qualquer forma. E sacrificando-as de uma só vez, esperavam salvar a ovelha-mãe. E depois de as ovelhas serem sacrificadas, os rebanhos foram conduzidos ao sul, em direção à água. Tudo isso foi realizado calmamente, sem preocupação ou reclamações, ou lamentos por causa de suas perdas. O chefe da tribo disse, não é tão ruim assim. Talvez tenhamos perdido tudo, mas graças a Deus, nós ainda temos 40% das nossas ovelhas para um novo começo. Eu me lembro de outra ocasião, quando estávamos dirigindo pelo deserto e um pneu estourou. O chofer havia esquecido de consertar o estepe e então lá estávamos nós, com apenas 3 pneus. Eu reclamei, fiquei irado e perguntei aos árabes o que iriam fazer. Eles me recordaram que ficar aborrecido não iria ajudar
que apenas me deixaria mais tenso. O pneu estourado, eles disseram, era a vontade de Alá, e nada poderia ser feito sobre isso. Então começamos a rodar devagar, com o aro da roda. O carro quase explodiu e parou. Nós estávamos sem gasolina. O chefe apenas disse, Maktub. E mais uma vez, ao invés de gritar com o motorista porque ele não havia enchido o tanque, todos permaneceram calmos e nós andamos até o nosso destino, cantando enquanto seguíamos o nosso caminho. Os 7 anos que passei com os árabes me convenceram que os neuróticos, os insanos, os bêbados da América e Europa são produtos das vidas apressadas e perturbadas que vivemos em nossa chamada civilização. Enquanto vivi no Saara, não tive nenhuma preocupação. Encontrei ali, no Jardim de Alá, o contentamento sereno e bem-estar físico que tantos de nós estamos buscando com tensão e desespero. Muitas pessoas ironizam o fatalismo. Talvez elas estejam certas. Quem sabe? Mas todos deveríamos saber como os nossos destinos são muitas vezes determinados para nós. Por exemplo, se eu não tivesse falado com Lawrence da Arábia ao 12:03, num dia quente de agosto, em 1919, todos os anos que se passaram desde então teriam sido completamente diferentes. Quando eu reflito sobre minha vida no passado, posso ver como ela foi moldada e remodelada repetidas vezes por eventos que estavam fora do meu controle. Os árabes chamam de Maktub Kismet, a vontade de Alá. Chame do que quiser. Faz coisas estranhas a você. Eu sei disso hoje, 17 anos depois de sair do Saara. Ainda me lembro daquela alegre renúncia ao inevitável que eu aprendi com os árabes. Aquela filosofia fez muito mais para acalmar os meus nervos do que 1000 sedativos poderiam ter feito. Quando os ventos ferozes e calorentos sopram em nossas vidas e não podemos evitá-los, vamos aceitar o inevitável. Veja também a parte 3, capítulo 9. E então, vamos nos ocupar e mudar aquilo que está errado.